Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo sobre o dízimo. O dízimo foi deixado para a igreja ou foi somente para Israel? Vamos saber agora. O dízimo na Bíblia foi citado de algumas formas, mas nenhuma se encaixa no Novo Testamento. Tudo que está escrito no Velho Testamento para valer no Novo, tem que estar escrito ou tem que ter respaldo bíblico, o que não é o caso do dízimo. Todas as citações do dízimo do Velho Testamento, nenhuma se encaixa no Novo. O dízimo de hoje que as igrejas pedem é um dízimo adaptado, que não existe na Bíblia. Vamos provar. A primeira citação do dízimo na Bíblia foi em Gênesis 14 e verso 20, quando Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Mas não cita que dízimo era este, quando foi instituído, qual a forma que era para ser dado, poderia ser imposto ou uma tradição ou uma cultura, não se sabe. Em Gênesis 28, verso 20, cita Jacó fazendo um voto que daria o dízimo se Deus o guardasse na viagem. Então veja que esse dízimo, bem como o de Abraão, não eram o mesmo da lei mosaica, pois a forma de entregar não era a mesma. Veja que Jacó fez um voto se Deus o guardasse. Depois nem cita se deu, não cita se dava antes disso, não cita para quem foi dado, não cita nada. E Abraão deu o dízimo de despojos de guerra, né? E o da lei era do fruto da terra. Então não se encaixa no Novo Testamento porque nem cita nem a forma que era dado. O dízimo de Abraão, Jacó, não serve como argumento para dar no Novo Testamento, alegando que o dízimo existiu antes da lei. Até mesmo porque o dízimo de hoje não poderia ser o mesmo da lei, porque até a forma que as igrejas recolhem o dízimo não é a forma que a lei recolhe, que a lei recolhia. Então, o dízimo foi dado antes da lei. Tá. E o dízimo da lei, para quem foi dado? Para os levitas, para os sacerdotes, para pobres, viúvas e necessitados. E o dízimo da igreja é dado para quem? E quem que instituiu o dízimo de hoje? Ninguém. Então não se encaixa de maneira nenhuma. Então hoje seria o dízimo adaptado no Novo Testamento. Então dízimo adaptado pelas igrejas hoje. Hoje seria o dízimo de Pedro, de Paulo, de João, mas a Bíblia nunca citou nenhum apóstolo dando ou mandando dar o dízimo. E então, por fim, o dízimo foi instituído por Deus na lei, agora sim. Mas o dízimo de hoje não se encaixa nesse dízimo da lei, por 1000 razões. Está lá em Levítico 27. Não vou ler aqui para não tomar tempo, porque é um vídeo curto e resumido. Por isso não vou ler. Mas não se encaixa. O dízimo da lei era a 10ª parte do produto da terra e do gado. O dízimo judeu era entregue para sustento dos levitas, Números 18, 21, para os sacerdotes, Números 18, 28, pobres, viúvas, necessitados e estrangeiros. Então veja se as igrejas tiram a parte dos estrangeiros, dos pobres e das viúvas, conforme fazia na lei. E eles não fazem isso, e eles não lêem esta parte e nem contam isso para você. Talvez você nem sequer sabia disso, mas agora ficou sabendo. O dízimo era somente para sustento. O templo e a sinagoga não foram construídos com o dinheiro do dízimo. Foi uma coleta independente.
O dízimo foi somente para manter o templo judaico, sustento alimentar. Uma vez destruído o templo, acabou tudo. Agora vamos interpretar Malaquias 3, verso 9 ao 11, que é o mais usado até os dias de hoje. Desde o meu tempo de criança, é esse que é o mais usado pelos pastores das igrejas para provar no Novo Testamento. Mas não é difícil entender e nem interpretar e nem refutar que isso foi apenas para Israel e não dá para aplicar no Novo Testamento. Vamos aqui rapidinho, pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá então. Eu vou ler aqui a partir do verso 8. E vou provar que isso foi para Israel e não tem respaldo no Novo Testamento e não tem como encaixar ele no Novo Testamento. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja, dízimo no plural. Tinha mais de um, conforme eu citei. Tinha pelo menos 3 dízimos. 3. Não tinha um dízimo só. Eram 3. E nas ofertas alçadas. O que é oferta alçada? Muita gente nem sabe o que é isso. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja que nação está no singular. É Israel. Nação no singular, Israel. E dízimos no plural, todos os dízimos. E não apenas esse dízimo de 10% para sustentar líderes religiosos nos dias de hoje. Verso 10. Trazei todos os dízimos, no plural, à casa do tesouro, que era o compartimento que ficava no templo de Jerusalém, que não existe mais, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, janela do céu aqui é chuva. Algumas igrejas, até hoje ainda, dizem que janela do céu é milagre. Você dá o dízimo e o milagre cai sobre você. Janela do céu aqui é chuva. Quando o dilúvio caiu, as janelas do céu se abriram e caíram água. Gênesis 7, verso 11. Quando a água do dilúvio cessou, as janelas se fecharam e a água parou. Gênesis 8, verso 2. Se não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. E por causa de vós repreendereis o devorador, gafanhoto, praga de lavoura. E eles espiritualizaram os gafanhotos, os transformando em demônios. Se você não dá o dízimo, o devorador vai devorar suas finanças. Daí a pessoa, quando perde o emprego, pensa que foi o devorador, mas não foi não. Perdeu porque perdeu mesmo. Para que não vos consuma o fruto da terra. Aí ó, está relacionado à lavoura, fruto da terra. E a vide no campo não seja estéril. Tá, está relacionado à lavoura. Veja, janela do céu, chuva. É fruto da terra, para que a praga de lavouras, de Joel 1, verso 4, se não me engano, por ali, capítulo 1, para que as pragas dos gafanhotos não devoram a lavoura, o fruto da vossa terra. Né? Isso foi uma promessa, que aquele que desse o dízimo, as ofertas alçadas, seriam abençoados com boas colheitas. Então isso não se aplica a hoje. Veja que tudo aqui se enquadra apenas para Israel. Não tem respaldo no Novo Testamento. Ela não encaixa. Tente aplicar esse texto aqui de Malaquias no Novo Testamento. Você não vai conseguir. Veja que foi uma promessa para Israel, conforme eu li. Israel no singular, nação. Hoje não poderia ser aplicado a hoje, porque seria geral. E veja que existia 3 dízimos. Imaginou se um dízimo a pessoa já não consegue dar, porque não sobra. Imaginou 3 dízimos, um tridízimo, né? E mais as ofertas alçadas para construir templo. Então veja que de qualquer forma o dízimo era para sustentar o templo e não para enriquecimento e comprar carro e casa, era apenas para sustentar. Construção do templo, construções, era com outra oferta independente, uma contribuição independente. Então isso não se encaixa.
E quem desse o dízimo não poderia perder o emprego, não poderia perder o emprego, não poderia ficar sem dinheiro, não poderia ficar apertado financeiramente, né? Porque ele estaria fora da promessa. Quem tem um bom salário ou enriqueceu, fala que foi o dízimo, porque deu o dízimo. E aquele que não prospera, que perdeu o emprego, que está endividado, que até parou de dar o dízimo, por que será? A oferta no Novo Testamento era de forma voluntária, de acordo com a condição da pessoa. Veja em 1 Coríntios 16, Paulo fez uma coleta para ajudar os necessitados, e era para ser dada conforme a condição financeira da pessoa. Condição financeira da pessoa. E já no Velho Testamento, existia o dízimo para ser dado aos pobres, viúvas e necessitados. E já no Novo Testamento, para ajudar os pobres, era feita uma coleta de acordo com a condição da pessoa. E a forma de contribuir no Novo Testamento, eu vou ler aqui para encerrar o vídeo já. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Propôs, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deve ser proporcional à sua renda. Proporcional à sua renda. Não por constrangimento ou por necessidade. Então deve ser proporcional de forma voluntária e com alegria. Então, as coletas aqui era assim, no Novo Testamento. Era voluntária e de acordo com a renda da pessoa, proporcional à renda, e não 10%. Você nunca vai achar o dízimo no Novo Testamento. Ninguém mandando dar e nem dando. A palavra dízimo não quer dizer que falou a palavra dízimo que está mandando dar. É apenas uma aceitação. Eu não sou contra em si, mas sou contra a forma que é ensinado, enganado e explorado. Até hoje pessoas ainda caem, né, na bobeira. Então não tente colocar o dízimo do Velho Testamento no Novo, porque não dá certo. É só enganação de igrejas por aí que enganam, né? Alguns pastores são obrigados a falar porque eles são orientados pela liderança, né? Eles são obrigados a obedecer à liderança, por isso que eles fazem isso, né? Mas eles sabem que não é isso. É isso aí, se gostou, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.